Tá. Bom, então, assim, nós vamos começar, né? Temos hoje uma convidada especial, que é a professora Leandra, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer por intermédio da Heloísa, né, Leandra? Uma vez a Heloísa foi fazer uma palestra, a Leandra me chamou, nós duas fizemos uma mesa redonda juntos na Unicentro, em Guarapuava, e nos conhecemos, de lá já criamos algumas parcerias, tem participado de algumas bancas da Leandra, a Leandra para cá também, produzimos alguns artigos juntas, enfim. E hoje, né, nós achamos, assim, bem pertinente a presença da Leandra para trazer um pouquinho, né, sobre essa discussão da educação da infância neste contexto, mas também pelas lentes das políticas públicas, né, para que a gente possa perceber, para não ficar só dentro, né, dos muros da escola, abrir os horizontes perceptivos também. A Leandra Lira, ela é doutora em educação pela Universidade de São Paulo. Você está fazendo doutorado, pós-doutorado, né, Leandra? Acho que... Sim, estou fazendo pós-doutorado na UEM. Na UEM. Esse ano. Perfeito. Professora associada ao Departamento de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, em Guarapuava, e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Infantil, GPDIM, é assim mesmo? GPDIM, acho que é GPDIM, tá certo. Da Unicentro. A Leandra, essa disciplina, só para contextualizar e apresentar minhas amigas aí, que, né, vão falar também, é uma disciplina que nós propomos em conjunto, Marta Silene, a Jaque, nós somos da área da educação infantil, né, e fazemos parte do programa, e dentro da linha formação de professores e ação docente. E a ideia foi tentar trazer mesmo a educação da infância dentro desse contexto, claro, né, preparando aí olhares para a recepção dessa criança pós-pandemia, né. E nós ficamos muito felizes por você ter aceitado, né, na situação do colegiado de pedagogia, na época, eu queria muito que você participasse, daí a gente não conseguiu, e agora fico agradecida de verdade por você poder participar conosco desse diálogo. Então, eu quero que você fique, assim, bem à vontade. Não sei se a Martinha quer falar alguma coisa, a Jaque, antes da professora iniciar. Eu gostaria de desejar boas-vindas para a Leandra e agradecer muito, né, por ela ter aceitado o nosso convite. Receba o nosso abraço, Leandra. Obrigada. Exatamente. E eu também, assim como Jaque, eu quero agradecer a Leandra, e para mim é um prazer conhecê-la, né? E, assim, estabelecer uma aproximação por intermédio da professora Marta, e dizer que para nós é um motivo de grande alegria conhecer mais uma professora que tem esse olhar para a educação infantil, né? Então, muito bom ter você conosco na nossa disciplina. Muito obrigada. Obrigada, Marta, Jaqueline, Marta também. Aham. Posso começar? Você pode sim, só vou apresentar o grupo dos alunos, estudantes, a maioria aqui compostos de estudantes do programa já, mas também estudantes aluno especial, nós temos ouvintes, né, tanto de pessoas daqui, temos de Criciúma, que é a Carol, acho que é a única que é fora, né, do Paraná, tem outra já, outra ouvinte, eu acho que é do Paraná, né? Mas de fora só a nossa aluna, Carol. Só a Carol. E são estudantes, né, do programa de mestrado, doutorado, alguns que estão já também, né, se capacitando para poder fazer ingresso, aí, se tudo der certo, para 2021. Então, ó, você fica bem à vontade, o grupo aqui é muito bacana. Gente, anotem, perguntem, por favor, não faz nada passar vergonha. Ai, tá gravando. A espontaneidade é demais, eu não consigo. Mas, ó, gostaria que os estudantes... Oi?
eu acho que se os alunos poderiam ficar com a câmera aberta, porque não dá problema, é só o microfone que tem que ficar fechado, mas eu acho que hoje ficar todos com a câmera aberta em consideração a professora. Se não tiver interferência, eu tenho a impressão que não tem, eu tenho a impressão que é só o microfone que não pode ficar aberto. Isso. Eu acho também, porque a gente falando aqui, fica olhando só para esse, né, lugarzinho aqui do computador, não vê os rostinhos, fiquei meio triste. Aí, olha que bonito, olha que colorido. Então, olha, fica bem à vontade, Eliandra, e depois, gente, da fala da professora, nós vamos abrir para fazer alguns questionamentos, se alguém quiser também, pode fazer no chat também os seus questionamentos, e aí a gente vai tentando mediar, né, Jaque? Aí a Jaque depois vai ajudando também, a Martinha, enfim. Marta, mas o pessoal precisa abrir a câmera, ninguém, ou o pessoal não está ouvindo, ou não está querendo abrir, só nós estamos com a câmera aberta. A maioria está já, eu acho que só está... Eu não estou vendo aqui para mim. Natasha. Não se preocupem por mim, pessoal, não tem problema. Vamos no banheiro. Aí, ó, tá linda. Aí. A minha está aparecendo fechado. Não tem problema. Eu vou apresentar alguns slides agora no começo, então não gera nenhum incômodo para mim. Pode ficar bem à vontade, tranquilos, não tem problema por mim, não. Então, beleza, então. Então, fique à vontade, meu bem. Certo. Então, boa noite a todos, né, e todas vocês. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente o convite feito diretamente pela Marta, né, que eu conheço, mas também pelas outras professoras da disciplina, né, a Jaqueline, que eu não conhecia, a Marta Silene, que eu conheço lá da UEM, né, não sei se ela lembra de mim, e... tem a Andriele, que foi minha aluna aqui no mestrado da Unicentro, né, e as outras pessoas da disciplina, tá bombando essa disciplina, né, olha só quantas pessoas participando, né, e então, assim, eu vou compartilhar algumas ideias, né, muito em função também do que a gente tem lido, das lives que a gente tem assistido, de conversas, participo também grupos de mães, pais que têm crianças, não estão na educação infantil, mas, enfim, são crianças ainda, né, então a infância ali, ela abrange eles também, então tenho uma experiência também como mãe, um pouco, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, tentando encontrar caminhos ali para pensar essa educação das crianças nesse tempo de isolamento, né, que nós estamos vivendo. Não sei exatamente qual o percurso que vocês fizeram até aqui, né, eu vou apresentar algumas ideias, talvez algumas coisas vocês já tenham discutido, né, seja recorrente, outras talvez possa ser algo novo, e aí depois, então, a gente pode conversar e, né, também não sei tudo, né, de tudo, mas a gente pode trocar algumas ideias, eu acho que fica mais num tom do diálogo, né, e eu organizei alguns slides para fixar mais algumas coisas, trouxe algumas frases também, para me ajudar um pouco nessa fala, e aí depois eu retomo aqui a minha aparição, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, então, e a gente também tem feito algumas discussões no âmbito aqui do grupo de estudos, sempre pensando, né, de como tem sido esse tempo para as crianças, para as famílias, para os professores, né? Então, eu concentrei um pouco nesses três sujeitos, vamos dizer assim, né? Envolvidos nesse processo e trazendo um pouquinho também das reflexões de como as políticas estão sendo pensadas ou não pensadas, né, nesse momento. Então, eu vou compartilhar aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Certo. Então, tá bom. Eu nomeei, então, essa minha fala como Educação das Crianças em Tempos de Pandemia, Políticas e Práticas na Interface com as Famílias, e
Depois eu até posso passar algum material complementar, caso queiram ler, a Marta até comentou comigo, né? Caso haja interesse, às vezes alguém tem um objeto de estudo, alguma coisa mais próxima a isso, ou até possa vir a se interessar para pesquisar, né? Que eu acho que é também um bom tema de pesquisa, com uma própria disciplina bastante oportuna nesse momento. Minha filiação aqui na Unicentro já foi comentada pela Marta, né? Algumas questões iniciais, né, para a gente começar a pensar sobre isso. Então, nós estamos vivendo um tempo que deu uma brecada na nossa vida, né, que nos colocou ali uma vagarosidade, impôs uma vagarosidade, né, juntamente, né, com uma angústia e incerteza sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né. Tudo isso se coloca como um grande desafio para a gente compreender como vai viver, né, como vai conseguir sobreviver a esse momento. E tudo está sendo um aprendizado muito grande, não sem sofrimento para nenhum de nós, seja do âmbito das famílias, seja do âmbito das crianças ou dos professores, né? E aí eu já trago aqui, para começar, uma fala de um italiano, que é o Tonucci, e ele escreveu alguns artigos no jornal, em jornais, e ele chama a atenção nossa, que ele diz que em toda essa discussão dessa condição da pandemia, as crianças têm sido as grandes esquecidas, né? Nós temos pensado em vários outros aspectos e muito pouco, muito menos do que a gente deveria nas crianças, né? Que estão numa condição de menos amigos e mais deveres, né? Até demais, eu diria, né? Outro ponto que a gente tem que considerar, né, é que a escola, ela adotou um discurso, né, ou tomou para si um discurso de que ela não poderia parar, né? E esse sistema educativo, ele buscou se teletransportar, né, e adentrar os lares dessas famílias, dessas crianças, né, sempre buscando, né, sobre a ordem da produtividade, da eficiência, do resultado, da eficácia, não vamos perder o ano, né, o tempo é precioso, e tudo isso, o Narodowski comenta, que também é um pensador que eu já acompanhava, e ele acabou produzindo algumas reflexões sobre esse tempo que nós estamos vivendo, faz parte do que ele nomeia como um culto ao imediatismo, né, e que ele diz que gera um ativismo oco, no sentido de que não tem um impacto significativo para a vida das crianças pela forma como vem sendo feita. Isso não é culpa do professor, né, ou da família, mas, enfim, é uma situação que tem gerado muita angústia e incerteza e nós não estávamos preparados para isso. E aí acabamos, muitas vezes, sobrecarregando o professor, que enche aquelas crianças de atividades e tarefas, né? E isso não tem gerado um resultado, pelo contrário, tem gerado até uma certa aversão a esse conhecimento que poderia ser produzido. Essa resposta rápida e tida como eficiente ou necessária, né, eficiente aqui entre aspas, ela tem gerado como resultado uma exaustão. E isso é para todos os envolvidos, né, crianças, professores, famílias. Então, a gente não tem como fingir que está tudo normal, que, né, numa situação que é instável, que não é normal, né? Então, não tem como reproduzir ou querer reproduzir aquele ensino que nós tínhamos lá presencialmente. Além disso, também queria deixar claro quais os fundamentos da minha fala, né? Que concepção de criança que eu trago, que eu acredito, né? De uma criança que não é uma criança passiva, que é uma criança participativa, que ela é protagonista, que ela é competente, capaz, imagina, pensa. É uma concepção ancorada lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, mas que se estende também para além da faixa etária da educação infantil, né? Então, a criança como alguém capaz, como alguém que participa desse processo, que sente,
né, especialmente que vive tudo isso e não é simplesmente alguém que recebe, né, acumula. E que concepção de educação também eu me ancoro, né? A educação infantil como um direito de todas as crianças, cujo eixo do trabalho são as interações e as brincadeiras, e na organização dessas propostas, as diretrizes curriculares nacionais são o fio condutor. Nesse sentido, é uma educação sistematizada que não admite improvisações. E para a faixa etária dos menores, especialmente, ela não tem condições de ser realizada remotamente, na forma de aulas gravadas, síncronas, atividades impressas, não é? Esse acúmulo de encaminhamentos que nós temos presenciado muitas vezes e vão chegando lá para serem realizados ou acompanhados nas casas. Narodowski vai dizer que a pedagogia é o oposto do isolamento, que ela se faz no encontro. E essa frase dele faz muito sentido, né? Ou seja, a educação é o encontro, é a troca, é o diálogo, né? É esse processo de vai e vem, né, de descobertas, de apoio de todo lado da criança, estou com ela está do meu lado, ela me acompanha, né? Então, acho que fez muito sentido essa definição, né, essa frase que ele coloca. Também, nós temos que considerar qual que é o papel do Estado, né? Então, assim, como que é o papel do Estado dentro dessa perspectiva, né, que eu vou fazer a fala? Aquele que faz a oferta do serviço com qualidade, né? É aquele que prioriza políticas para a infância, que trata a educação como um direito, né? Que já está na legislação e garante que ele seja efetivado, que promove, né, espaços do brincar e a formação de docentes, né? Então, a gente percebe que esse Estado, né, depois um pouquinho mais a gente vai comentar, que ele tem sido muito omisso nesse momento, né, com relação à educação, e o que tem deixado uma lacuna muito grande, e aí temos tido vários problemas, né? Eu coloquei aqui, então, alguns tópicos, os aspectos que eu vou abordar, a questão das políticas, o lugar e o papel das famílias, o lugar e o papel das instituições, professores e o lugar das crianças. A Ângela Coutinho, que é uma professora ligada ao movimento de interfóruns da educação infantil do Brasil, ela comenta, né, num artigo que ela escreveu sobre a volta das atividades nas instituições, que essa não frequência das crianças a esses centros de educação infantil, né, tem implicações grandes na vida das crianças, dos professores e das famílias, principalmente no país que a gente vive, que é muito desigual, seja do ponto de vista social, econômico, e essas desigualdades têm se aprofundado nesse momento, né? A gente tem percebido como a questão do acesso à tecnologia, o acesso à internet, né, que muitos governos têm tratado como, né, um pressuposto, mas ele não existe para uma parcela muito grande da população, tá? Um dos exemplos, né, dessas desigualdades. Fora que tem crianças e famílias que não têm nem o que comer, né? Então, do ponto de vista das políticas educacionais, né, como eu comentei, o governo, ele tem sido omisso, né, um ausente das discussões sobre a educação das crianças nesse tempo de pandemia. Por exemplo, se a gente pensar no papel do Ministério da Educação, do próprio Conselho Nacional de Educação, que teve alguns pareceres e tudo mais, um pouco tardios, mas muito genéricos também. Então, a gente percebe que não há essa presença, né, do Estado na condução desse processo. As políticas, elas precisam ser pensadas não só do ponto de vista da educação, mas de uma forma intersetorial, né? A saúde, a educação, a economia,
E a gente tem visto que tem sido falado muito da saúde e da economia, e muito pouco, quase nada da educação, né? Então, nós temos sido deixados à margem, né, e sem orientações, não digo direções muito precisas, mas um mínimo de orientações a gente precisa ter. Do ponto de vista das políticas, as crianças, elas são sujeitos de direitos, né? Só que a gente precisa ter políticas públicas que viabilizem esses direitos proclamados, né? Porque eles estão mais do ponto de vista do discurso, e a efetivação ainda é frágil, né? Também as políticas de formação do professor, elas não têm dado conta de pensar essa formação voltada para esse público da educação infantil, né? E as próprias políticas também não consideram, muitas vezes, que essa docência na educação infantil, ela é feita majoritariamente por mulheres, né? Então, isso tem uma implicação também, que depois vai desembocar lá nas famílias e nas próprias professoras, né, que são mães e professoras também, né? Há que se ter também um planejamento com destinação de recursos, né? A gente for pensar principalmente no retorno, quando ele for ocorrer, né? Vai ser necessário todo um ajuste, né? Uma adequação, porque a gente não vai conseguir voltar nos mesmos moldes que a gente tem de educação, né? Então, a gente vai precisar todo de um planejamento, de recursos para colocar em prática minimamente mecanismos de preservação dessa saúde, né? E aí a gente não tem visto falar sobre isso também. A gente tem muitos protocolos, muitos documentos dizendo como vai ser, mas efetivamente, por exemplo, você não tem, né? Então, você diz que as instituições vão ter padrões, né? Higiene, limpeza, muitas instituições não têm nem água, né? Muitas vezes encanada, não tem um pano de chão. Então, assim, são questões mínimas mesmo, não é nem só de estrutura. Outro aspecto, mais no nível, assim, local, né? É que os municípios também precisam ter configurar iniciativas que sejam comuns para a sua rede, né? Claro que tem a autonomia de cada escola, e a gente também tem que preservar isso, mas essas ações micro em cada escola, elas precisam ser equacionadas por uma decisão mais ampla, né? Então, a gente vê também que os municípios têm, na espera, né, na expectativa de uma orientação maior, têm deixado a desejar, muitas vezes, nessa orientação. Ou tem feito como é possível também, né? Do ponto de vista das famílias, bom, eu estou falando, se alguém quiser me interromper, pode ir interrompendo, tá bom? Eu vou apurar aqui na fala que eu vou fazer, para depois a gente fazer um diálogo, né? O lugar e o papel das famílias também não é um lugar fácil, confortável, porque muitas delas estão passando por situações de doença, muitos familiares estão adoecendo pela própria doença ou por outras, perda de renda, de emprego, muitas estão com pessoas fazendo um trabalho domiciliar, passando fome, né, não sei quantos milhões, né, de famílias têm, né, saiu agora há pouco pesquisa sobre isso, vivem uma situação de insegurança alimentar, de passar fome mesmo, né? Então, assim, há uma condição social que impacta, né, na questão educativa, tá? A suspensão do atendimento das crianças nas creches e pré-escolas impacta na vida das famílias, né? Por mais que a gente diga a educação é um direito de todas as crianças, não é da mãe ou do pai que trabalha, né? Mas isso tem uma implicação na organização da vida da família, né? Então, nós temos visto, por exemplo, políticas que, caso a gente vote com as crianças numa jornada de atendimento que não seja das 11, 12 horas, que muitas vezes tem uma jornada integral, de redução da jornada de trabalho de alguém dessa família para estar com essa criança, se ela não vai estar o tempo todo lá na instituição, né? Então,
esse não atendimento das crianças tem gerado todo um desequilíbrio familiar também. As famílias também, é preciso reconhecer que sempre foram vistas ou tidas com estranheza pela escola, né, que ela muitas vezes pratica um certo distanciamento, né, ou seja, da porta para dentro a família não é muito bem-vinda, não sei, quando tem alguma necessidade de coleta de fundos, geralmente, ou alguma queixa, algum problema, né? Então, essa relação entre escola e família, ela é historicamente frágil, né? E essa fragilidade também tem se mostrado nesse momento, né? Muitas vezes, né, essa troca de informações não tem acontecido como seria necessário, né? A Maria Isabel Leite e o Tonucci também comentam isso, né? Reforçam, né? Que a tarefa pedagógica ou escolar, ela não é das famílias. Então, a gente não pode, né, pensando na educação das crianças, obrigá-las a fazer o que não sabem, ou seja, não é uma tarefa delas realizar, né, as atividades. Claro que é acompanhar o desenvolvimento do filho, da criança, né? Mas né, demarca-se muito bem isso, que aprender em casa é radicalmente diferente do que aprender na escola, né? A gente aprende muita coisa em casa, as crianças têm um universo enorme para explorar, e nessa convivência familiar, muitas coisas a aprender, né? Mas é um aprendizado diferente do que aquele feito lá na instituição, né? Sistematizado, pensado, planejado. As famílias também, então, têm feito essa mediação da escola com as crianças, assumindo esse papel, embora ele seja variável, né? Ou seja, há um maior e menor envolvimento a depender de cada uma delas, e por N condições, né? Por exemplo, né, se a gente tem uma família que não responde no grupo, alguém lá, o responsável que não se comunica, por que isso está acontecendo? Pode ser por N questões, né? Eu coloquei que, por exemplo, pode ser questões pessoais, sofrimentos cotidianos, muitas vezes eles não se sentem à vontade de expor isso lá no grupo coletivo, geralmente, né? Ou seja, se criou um grupo lá no WhatsApp, que tem sido a forma mais usada para comunicação, então, muitas vezes, o professor deve, né, mandar uma mensagem no privado para saber se está acontecendo, né, se pode ajudar alguma coisa. Por uma questão ética também, muitas vezes eles não querem expor situações que eles estão vivendo e acabam não se comunicando pelo grupo ou por outras vias, né, aplicativos, sei lá o que formas encontrou, né. Então, essa não responsividade, ou seja, essa não resposta da família, não significa necessariamente que ela esteja discordando dos encaminhamentos, né? Mas ela pode estar passando por outras questões, outras condições que implicam nesse retorno, nessa maior ou menor participação. Nessa relação com a família, também, né, temos ouvido muito falar que o nosso trabalho como professores, vamos pensar assim, né, ele deve privilegiar mais do que o encaminhamento de atividades, de histórias, de, né, brincadeiras, o que quer que seja, que são importantes também, mas mais do que isso, conversas, orientações contra o desenvolvimento das crianças, né, às vezes um pequeno comentário, uma fala sobre como é desafiadora essa educação, né, dessas crianças, porque a escola, ela tem um papel que ele vai para além do prédio, do lugar, né? Ela tem uma dimensão simbólica de referência, os próprios professores muitas vezes assumem esse papel de referência, né? E a partir do momento que ela está fechada, é como se essa referência morresse, ela silenciasse, né? Mas mesmo fechada, né, pela questão da tecnologia, a gente consegue, muitas vezes, fazer muita coisa, né? Então, os autores têm reforçado isso, que a gente tem que ter esse canal de comunicação, insistir por diversos meios e tentar ter esse diálogo com a família. E um outro pensador que
até eu li recentemente, estava lendo aqui nesse tempo de pandemia, é um espanhol, Alfredo Royuelos, e ele tem ele diz assim, que por que a família é tão importante, né? Aqui ele está falando do professor, mas eu associei com a família. Que o maravilhamento das crianças pode se manter vivo na companhia de pelo menos um adulto, para poder compartilhá-lo e assim redescobrir os mistérios do mundo. É com as crianças, mas também, principalmente com os adultos, sejam eles da família, dos professores, que esta criança embarca na aventura, né? Do conhecer, do brincar. Então, esse papel de companhia, que agora, à distância, o professor muitas vezes não consegue fazer lá, ele vai ser feito, pode ser feito pela família. Então, todo esse potencial, ele precisa ser dialogado com a família para que ela compreenda como é importante essa parceria, né, essa presença. Claro que muitas famílias estão numa condição que não conseguem nem pensar em participar das atividades das crianças, porque tem trabalho, porque estão sobrecarregadas, né, porque, né, tem N outras questões. Agora, pensando um pouquinho no foco, né, focando no lugar e no papel dos professores, e aqui eu coloquei professoras, porque nós temos, né, uma docência muito feminina, né, nós, né, e todas as professoras das crianças e professores, temos vivido uma intensificação do nosso trabalho, né, muitos não tiveram formação, não têm conhecimento sobre a tecnologia, de um dia para a noite a gente teve que criar toda uma metodologia diferenciada, né, por meio desses ambientes virtuais de aprendizagem, né, e isso é muito desafiador. O Narodovski complementa essa ideia e vai dizer que forçar essa virtualização rapidamente, imediata, do ensino acarreta um alto custo, e não é difícil identificar quem está pagando por ele. Então, a gente tem percebido que, além do esforço de pensar em estratégias que possam funcionar com as crianças à distância, esse professor está tendo que aprender a lidar com esse aparato todo que não é nada familiar, né? Ele também passa, ou seja, por essas limitações técnicas de manejo da tecnologia e didáticas, né? Ou seja, não tem como ele simular muitas coisas que necessitam do ambiente escolar, né? Então, não tem como simular algo que não está acontecendo. Então, como pensar de uma forma diferente para trabalhar aquele conhecimento, né, aquele conteúdo. É consenso que esse plano educativo, ele tem que ser diferente, complementar e respeitar a educação familiar, né? Então, ele vai ter que ser, ele já é diferenciado na educação infantil e ele é mais diferenciado nessas condições nesse momento. Outro ponto importante que nós sempre temos que lembrar, né, que muitas vezes a escola se apega a cumprir conteúdos, né, a cumprir um currículo, e ela não tem apreciado coisas e ações que não são quantificáveis lá ou mensuráveis, né? Ou seja, não tem apreciado aquilo que não está no dicionário, né? Aquilo que se vive, né? E isso eu acho que é muito importante nesse momento, porque todos nós estamos vivenciando muitas situações que precisam ser problematizadas, pensadas, valorizadas, tá? Outro ponto importante do papel dos professores é essa manutenção do vínculo, né? De não perder as crianças. E o vínculo não é só encaminhar atividades, mas e também nem encher, né, caixa de mensagens e tudo mais. Mas é um vínculo de pertencimento, de preocupação, ou seja, essas crianças precisam continuar sendo olhadas, né? E esse é um papel do professor. Contudo, infelizmente, muitas vezes nós temos visto, né, acompanhado, muitas iniciativas que têm reforçado práticas que já eram inadequadas quando havia uma educação presencial, né?
que o currículo da educação infantil, né, está roubando 90% do tempo das brincadeiras das crianças, o tempo de vida, né? E a gente sempre acha que a brincadeira tem que existir para prestar conta, para servir, para ensinar alguma coisa. E aquele brincar sem sentido, né, ele não é valorizado, porque justamente ele não assume o sentido que nós damos como adultos, né? Ele assume o sentido que a criança dá lá na brincadeira. Então, isso já era uma prática muito problematizada, né, na educação infantil, e isso continua muitas vezes acontecendo quando a gente reforça cumprir a apostila, reforça atividade xerocada, reforça lá grava uma aula como se estivesse dando lá, falando com as crianças, e não é isso que vai ter um impacto significativo para as crianças. Uma outra necessidade é que a gente precisa adaptar as nossas expectativas a essa nova realidade, ser mais flexível, ter uma seleção inteligente de que a gente vai trabalhar, que atividades, né? Que seja um projeto realista, né? Então, o que privilegiar, né? Sintetizando, um contato direto com as famílias e com as crianças, uma conversa que acolha as angústias, as dúvidas, as incertezas, às vezes uma fala direta para as crianças, né? Porque nós falamos muito para os pais, às vezes pouco para as crianças. Valorização, né, do que o Tonucci fala de que nós temos um laboratório vivo, que é a casa das crianças, né? Que lá tem muita possibilidade de trabalhar linguagem, matemática, ciências, valorizar brincadeiras ao ar livre, músicas, lá fazer um bolo, assistir um filme. Então, tem muita coisa, e saiu muito material produzido, assim, até posso depois compartilhar com vocês também, de ideias, de sugestões que a gente pode valorizar, né, sem sobrecarregar nem as famílias, nem as crianças. Bom, e passando assim muito rapidamente sobre tudo isso e chegando nas crianças, né? Então, como escutar a cultura da infância em tempos de encontros online, né? Ou de desencontros com aquelas crianças que não estão virtualmente presentes, né? Que estão na rua, que estão à margem das políticas, dos direitos, né? A infância já é marginalizada. E como será que nós conseguimos olhar para ela, escutá-la, nesses tempos, né, de virtualidade? Sempre pensar, né, eu trago aqui o Narodowski de novo, ele diz assim, olha, sair de casa para frequentar a escola significa mais do que o deslocamento físico, agora proibido pela quarentena. É quando o sujeito está indo do íntimo para o público, do diferenciado ao comum, do indivíduo para o todos. Então, o sentido da coletividade, do diálogo, né, das relações, né, pensar em como fortalecer isso e dar valor a estas relações, né, pensar em como elas fazem sentido ou estão acontecendo nesses tempos. Um outro aspecto muito importante é ouvir as crianças, não é? Como elas têm lidado psiquicamente com tudo que elas têm vivido, né? Eu tenho percebido, por exemplo, com meus filhos, que eles estão muito mais irritados, impacientes, a gente também fica e acaba passando um pouco para eles, né? Então, tudo isso não pode ser engolido a seco, né? Ou seja, nós temos que lidar com isso e trabalhar com eles, né? Para que isso não tenha depois efeitos psíquicos mais ruins, né, ou piores do que já estamos tendo, né. Também fortalecer, deixar muito marcado com as professores e com as famílias, a importância de que estar com as crianças, compartilhar momentos com elas, né? Não estou dizendo 100%, porque a gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas tarefas, as nossas obrigações, né? Mas alguns pequenos momentos em que a gente possa, como eu disse lá no início, né, estar do lado dessa aventura do maravilhamento para as crianças, né? E isso vai ser, muitas vezes, no acompanhamento das atividades diárias cotidianas,
das crianças conosco, né, com os adultos, seja na casa, na cozinha, no jardim, né, tudo isso é formação humana, né, é constituição do sujeito. É claro que muito se tem falado sobre o retorno das atividades, né, mas em que pese todo o sofrimento que as crianças estão vivendo nesse isolamento, né, pelo menos eu compartilho da defesa que a escola ainda não é a saída possível nesse momento, né, a educação presencial, no sentido de que a gente tem que preservar vidas das famílias, das crianças, dos profissionais e tudo mais, né? E aí, como que a gente poderia pensar minimamente em algumas experiências de socialização mais seguras, né? Então, assim, por exemplo, já, né, se inicialmente a gente pensava que não podia sair de casa para jeito nenhum, agora a gente pode pensar, bom, eu posso ir dar uma caminhada num lugar que não tenha muito trânsito de pedestres, eu posso ir para um parque, mas que seja, né, comigo, com alguém da minha família só. Então, assim, a gente também tem que considerar que não dá para mantê-las fechadas entre quatro paredes por mais muito tempo. Então, a gente tem que pensar em algumas alternativas possíveis de que essa criança também, né, não perca esse contato com o mundo externo tão importante para a saúde física e mental dela. E já terminando, para finalizar aqui, né, algumas questões para a gente pensar nesse possível retorno, né, qual o caminho, né, e esse caminho, ele emerge do diálogo entre os diversos setores, mas ele necessariamente vai exigir que a gente pense na educação de uma outra forma, né, uma mudança de postura, e sempre num planejamento que respeite o direito das crianças, das famílias e dos profissionais, né. Não, acho que é ponto pacífico, né, que a gente já discute, que não tem como retomar as atividades seguindo a mesma organização adotada antes da pandemia. Também não dá para pensar que a gente vai conseguir manter as crianças imóveis dentro de um quadradinho ou de umas fitas colocadas no chão, né? Mas a gente, infelizmente, no Brasil não tem uma realidade muito propícia para pensar né, nesse mínimo de contágio, porque a gente tem estruturas pequenas, com espaços, salas pequenas, grandes grupos de crianças, né, então a gente pouco uso, ou até instituições que não têm um espaço externo adequado, então a gente pensar que a gente vai ter que ter grupos menores, que a gente vai ter que pensar numa educação mais fora da instituição do que dentro, vai exigir uma reorganização muito grande, né? Também nesse retorno, a necessidade de ouvir as crianças, ou seja, não fazer de conta que nada aconteceu e querer recuperar o tempo perdido, o conteúdo, né, que ficou para trás, porque é necessário dar esse tempo de retomar esses laços, de ouvi-las, né, de restabelecer esse contato com os amigos e com os professores, num trabalho de acompanhamento com empatia, né, com paciência, sem pressa, os processos de vida das crianças. Toda essa experiência, ela pode nos fortalecer emocionalmente, mas para isso ela tem que ser trabalhada, discutida e vivida, né? Não dá para fazer de conta que nada aconteceu. Nós temos a oportunidade de retomar com outros paradigmas, né, fazendo uma transformação, mas isso vai exigir muito trabalho, né, e principalmente, eu acho que empenho político, uma política educacional diferente, né. E aí eu coloquei aqui também duas frases para fechar, né, o Royuelos e a Riera, no livro, eles falam assim, sem alegria não podemos educar, nem nos educarmos. Uma das ferramentas imprescindíveis ao trabalho do professor é o maravilhamento com nossas crianças. Que a gente possa sempre se encantar e manter viva a nossa chama, né, de olhar com encantamento para essas crianças e estar aberto para as aventuras do conhecimento. E não há receitas para o novo, não há poções mágicas.
no contra-isolamento a tudo o que pensar e o que fazer. Educação é a possibilidade do pensamento, o pensamento é o vírus que devemos pegar, né? O Boaventura Souza Santos também fala isso, né, que o vírus nos ensina muitas coisas, né, a pedagogia do vírus, né? Né, esse pensamento, essa transformação é o vírus que a gente deve pegar, né? E aí eu fecho com uma fala, né, uma frase do Ariano Suassuna, que eu gosto bastante, né, que nosso escritor brasileiro, que nos deixou aí um legado bastante importante, e ele diz assim, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? E até ontem eu estava assistindo a abertura da Semana de Pedagogia lá da Unicentro, e o professor justamente falava isso, né? Da nossa necessidade de preservar a esperança, no sentido não só daquele que espera, mas daquele que toma a realidade e a partir dela, né, pensa em como mudar, né? E pensar, né, nesse processo humano de que as vidas, todas elas importam. Eu coloquei aqui ao final algumas referências, né, que eu usei, né, muitas coisas que chegam para a gente, tem sido produzido bastante coisa nesse tempo, e era isto. Ok, professora Leandra. A Regina faz um comentário aqui, eu nem consegui terminar de ler, mas deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, professora Leandra. Em determinado momento de sua fala, você faz menção à redução do tempo de permanência das crianças nas instituições pós-pandemia. Nesse sentido, penso que se estabelece um impasse em relação à redução do tempo de permanência das crianças nas instituições de ensino. Afinal, não é o tempo de contato que é risco, mas o contato por si mesmo. A questão que fica é como evitar o contato entre as crianças? Bom, primeiramente, quero já falar para agradecer, eu acho que a sua fala, Leandra, ela é extremamente pertinente. Depois, ao final, até quero fazer algumas, né, relações desse sentido. Primeiro, vamos ouvir, né, o que os alunos... Pessoal, quem não quiser fazer questões aqui, por escrito, podem se inscrever se quiserem perguntar direto, tá? Que daí a gente, né, sabe que vamos ter que se inscrever, vamos ter que se inscrever aqui, porque vai ter muita gente querendo. Então, por favor, né, se inscrevam aí. Patrícia gosta de falar, tá muito quietinha, viu, Patrícia? Estou de olho em você, tá? A menina, a Natália também, ela sempre pergunta. Vai, meninas, tá? Vai lá, Alice. Professora. Oi. Professora Marta, Oi, licença. amor. Deixa eu fazer uma pergunta já complementando, aí eu acho que a professora, ela pode responder as duas ao mesmo tempo, não precisa se repetir, que eu vou fazer uma complementação. Professora, primeiro eu queria agradecer, né, a sua presença, a sua fala, assim, foi rica para se pensar a questão da educação infantil. Eu sou professora no município, aqui em Londrina, eu trabalho com crianças de 2, 3 anos. E foi muito rica a sua fala e me fez pensar em algumas questões que essa semana nós estamos tratando na escola, acerca do retorno das crianças, que os pais estão tendo dificuldades para realizar as experiências com essas crianças em casa. Então, está se pensando em uma organização para que esse pai vá até a escola, o pai, se ele tem um bebê, então ele, no caso, tem que ir para receber orientação das professoras, ou então as crianças, né, a faixa aí de 2 a 5, 6 anos, irem até a escola. Nesse momento, vai permanecer com a professora durante 50 minutos, e a professora vai poder fazer essa experiência com essa criança. Aí eu queria que você falasse acerca disso, né? De como é esse retorno já, né? Agora. E outra questão também é a avaliação. Nós vamos fazer a avaliação por meio do parecer, como já havia sido feito nos anos anteriores. Mas aí a questão é como a gente avalia a criança estando assim à distância, né? Por meio das fotos, dos registros.
e já também que muitos pais não conseguem estar realizando essas experiências com essas crianças, aí por diversos fatores, né? A questão da rotina familiar mesmo, o trabalho dos pais. Muitas crianças vivem com os avós, esses avós já são mais de idade e não conseguem realizar. Desde já, obrigada, professora. Nada, que bom a participação de vocês. Às vezes não é nenhuma pergunta, às vezes até um comentário, né? Vocês podem participar, eu acho que pode ser nesse sentido também. Bom, pegando um pouco a pergunta aqui da Regina, quando a gente fala, né, quando eu penso, acho que quando surge essa questão da redução do tempo, é justamente pensando em que os grupos vão ter que ser de menos crianças, né? Então, para que a gente consiga pensar num atendimento para todos, né, se a gente vai ter que reduzir o número de crianças por grupo para atender um mínimo, né, de distanciamento e tudo mais, a gente vai ter que pensar, bom, se eu atendia 40, 12 horas, eu vou atender 20, né, ou se eu atendia 25, eu vou atender 12, 15 por 4 horas e outros tanto, né, num outro período. Então, assim, a redução do tempo é mais nesse sentido. A jornada talvez tenha que ser adequada no sentido do público que a gente vai ter, né? E quando agora eu esqueci o nome da Roberta pergunta, né, comenta dessa situação, né, ou seja, que as alternativas, elas não estão dadas todas, né, que encaminhamentos que a gente vai seguir, né, ou seja, se lá em Londrina estão pensando nessa ação de que os pais possam ir para a instituição, eu penso assim, não dá para dizer que é uma coisa que não vai dar certo antes de que funcione. Eu acho que, assim, não existe um caminhamento de dizer, olha, vamos fazer assim que vai dar certo, vamos fazer assim que vai funcionar. Até porque, por exemplo, o que nós temos de outros países é uma realidade de educação infantil, por exemplo, muito diferente da realidade de educação infantil que nós temos no Brasil, né? Com instituições que são com número de crianças muito maiores, a jornada é maior, né? Então, nós temos uma realidade bastante diferente, né? A avaliação, sim, é uma questão que preocupa, ou seja, a gente tem visto muita cobrança, né? Seja na rede privada ou na rede pública, de que seja feita essa avaliação, né? A avaliação na educação infantil, ela é um processo, ela é de acompanhamento, né? Então, assim, você não vai atribuir uma nota, mas vai fazer lá o seu parecer de acompanhamento do desenvolvimento da criança, o que ela avançou, o que não. E não há como querer que a gente produza uma avaliação nos moldes que a gente fazia num momento que não é o mesmo, né? Então, eu penso assim, que a gente também tem que considerar, eu acho que os professores precisam estabelecer esse diálogo com a gestão muito, né, e a gestão vai ter o papel lá com a gestão municipal, no sentido de que como você vai avaliar, né, algo que você não acompanhou cotidianamente, né, que não é, por mais que as famílias enviem fotos, vídeos, e às vezes isso fica sendo uma cobrança que é um peso para as famílias, porque veja, então alguém da família lá no grupo consegue acompanhar, cumprir com todas as atividades, vai postando, vai enviando, e a outra família fala assim, nossa, mas eu não estou fazendo nada, e agora, como é que vai ser, né? Então, assim, muitas vezes a nossa cobrança na tentativa de que, eu preciso ter um registro de que algo foi feito para depois acompanhar o parecer dessa criança, gera um transtorno maior para a família, né? E fora para a criança, que muitas vezes ela não está nem aí querendo fazer aquilo que na hora que a gente quer que ela faça, né? Então, assim, a gente tem que pensar mais na saúde mental das crianças. E eu penso que essa avaliação, ela tem que justificar toda essa condição presente que a gente está vivendo, né? O desenvolvimento das crianças, ele não é fechadinho num ano letivo. Ele não é recortadinho ali nessa faixa etária. Ele é alargado. Então, assim, aquilo que não está sendo possível fazer nesse momento, ele vai ter um momento para fazer depois, né? O que a gente não pode é atropelar as coisas e querer fazer de conta que está tudo normal no momento que não está normal, né? Não dá para transferir para o pai a tarefa de ensinar, de educar. Então, assim, é muito complexo isso. Na minha visão, assim, eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente precisa pensar. Não sei se eu consegui responder, talvez as professoras queiram compartilhar também.
A Andriele pediu, mas eu acho que depois ela escreveu, mas se você quiser falar, Andriele, você está inscrita, e depois tem uma pergunta aqui do Reginaldo, na sequência. Você quer falar, Andriele? Pode ser. Boa noite a todo mundo, boa noite, prof. Leandro, tudo bem? Que bom revê-la. Olá, Então, eu até escrevi ali no chat, né, mas na minha instituição, no nosso CMEI, nós adotamos da seguinte forma com os mais pequenininhos, que no caso a minha turma, eles têm 1 ano e meio. Nós construímos materiais concretos, todos de manipulação e exploração com eles, e os planejamentos são enviados aos pais via WhatsApp e pelo Drive. Então, esse planejamento é direcionado às famílias, ao pai ou responsável. Algumas famílias não aceitaram, então elas não buscam esses materiais, elas não aceitaram essa participação nesse momento. Então, assim, nem seria muito uma pergunta, eu queria que a professora, assim, comentasse se essa forma que nós adotamos, ela prejudicaria ou ela está mantendo esse vínculo com as crianças, porque nós temos um retorno muito positivo daquelas crianças que participam, que os pais retornaram para nós, que nunca imaginaram que as crianças desenvolveriam aqueles conteúdos, aquelas atividades, porque eles não faziam esse contato com as crianças, com aqueles materiais, eles não tinham essa visão. Assim, o que a professora poderia discorrer sobre? Eu acho que realmente muitas famílias não tinham noção, né, do papel e da importância da educação infantil. Eu acho que também está sendo a oportunidade para esse reconhecimento, né, nesse sentido. Mas é claro que esse respeito também a essas famílias que não respondem ou não participam, ele tem que existir, né? Ou seja, como eu comentei, né? Pode ter N questões envolvidas, e às vezes pode ser até tratado no privado, olha, tem alguma coisa que a gente pode fazer, posso te ajudar, né? Mas às vezes não é uma questão com a escola, né? É uma questão alheia à escola, né? Eu penso assim, né? Não dá para dizer sem ver as atividades, mas acho que é uma tentativa possível. O que eu sempre falo assim, que a gente tem que tomar cuidado na quantidade de atividades que a gente encaminha, né? E no que a gente pede para realizar, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente já combatia é aquelas atividades no papel, de imprimir e completar, né? Ligar. Então, isso já não era uma coisa que a gente acreditava que surtisse efeito com a criança lá na instituição. E agora vai menos ainda, né? Porque ele está lá com o pai, não com o professor, né? Com a professora. Então, assim, depende muito do encaminhamento, né? Então, assim, às vezes uma sugestão de leitura, de uma história, que se a família puder, ela faz, ou em outro momento grava-se um vídeo com uma história, pode ser uma sugestão de brincadeira, ou uma brincadeira que ela realizava quando era pequena, que brinque com o filho, retome isso e conte como foi a experiência, não precisa gravar, às vezes ela pode ter um depoimento, né, ou seja, muitas vezes a gente vai escutar as crianças pela voz dos pais também, né, principalmente os bem pequenos. Então, acho que é válido, né? Não consigo avaliar, dimensionar se isso, né? Mas como você diz, né? Algumas famílias já estão respondendo positivamente, acho que já é um ponto positivo, né? Desde que eu acho respeito para que aquelas que não se sintam à vontade ou disponíveis a participar também não o façam. Sim, só sobre a questão da quantidade de atividades, no nosso CMEI nós estipulamos uma atividade, né, nós, enquanto município, né, uma atividade por dia, dentro dos eixos estruturantes, que seria linguagem oral, matemática, natureza e sociedade, arte e movimento. Então, cada dia vai uma atividade para essas crianças, né, e com os pequenos é tudo, em suma, a maioria é tudo exploração. Na questão de arte, a professora de arte, especialista na área, trabalha muito com manipulação e exploração de tinta, é tudo encaminhado para essas crianças estarem desenvolvendo essas atividades em casa. E aí pensar também, Andriele, assim, né, como esses eixos estruturantes podem ser trabalhados a partir das atividades que as crianças já realizariam com as famílias nas ações diárias. Muitas vezes não precisa eu propor alguma coisa artificializada, vamos dizer assim, né? Mas alguma coisa que já é do cotidiano da família, que vai trabalhar linguagem, que vai trabalhar identidade, que vai trabalhar, né, corpo. Beleza. Obrigada, prof. Marta, posso só complementar a fala da professora para a Adriele?
Claro, Jaque, pode sim, fica à vontade. Eu sei que tem pessoas que estão inscritas. Bom, primeiro, Leandra, eu gostei muito da sua fala. Eu penso que não era hora das escolas já estar se preparando para voltar. Eu acho que não pode ainda, tem que esperar mais um pouco. O Brasil começou errado, depois tentou fazer o certo, né? E do ponto de vista político, econômico, mas eu acho que do ponto de vista educacional começou errado e eu acho que não pode terminar errado. Então, acho que também não é hora, eu concordo com você, achei sua fala assim muito boa. Eu adoro o Tonucci, mas eu tenho as coisas do Tonucci da década de 90, eu vi que ele está agora colocando, eu não sabia que ele estava publicando agora em 2020. Eu tenho várias obras mais antigas, mas que bacana, os autores que você usou na Eurodópolis são muito bons. Então, assim, parabéns pela sua fala, eu acho que sem a gente combinar nada, parece que você está com a gente desde o primeiro dia de aula, Leandro, porque o que você colocou tem tudo a ver com o que nós estamos tratando na disciplina. Então, olha, que coisa boa, viu? Que legal isso que aconteceu hoje, muito bom. Que bom, fiquei com medo de destoar, mas aí eu pensei, bom, às vezes uma visão diferente também vai fazer a diferença. Pensei, posso ir por meu caminho. Foi muito bom, nossa, os autores que você usa são maravilhosos. O Adriele, eu só fico um pouco preocupada quando você coloca, que mesmo sendo uma atividade só por dia, né, sempre pensando na questão concreta, os pais, eu acho que tem uma função bastante diferente do professor, né, eu acho que os professores da educação infantil têm clareza disso, mas às vezes a escola, a instituição, não estou dizendo que a sua faça isso, estou falando embasado naquilo que, né, os próprios professores nossos, que são nossos alunos, nos contam. Às vezes a escola ela quer que a família cumpra um trabalho, uma atividade que é do professor. E aí eu concordo com a professora Leandra, que de repente essas atividades poderiam ser mais voltadas para aquilo que os pais poderiam fazer enquanto pais. Porque os pais não têm a mesma formação que os professores. E ainda que sejam atividades para crianças pequenas, que os pais conseguem fazer, mas os pais não estudaram, por exemplo, desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil. Então, às vezes, uma atividade que o professor daria muito bem lá na escola infantil, essa mesma atividade que às vezes é mandada para o pai fazer lá com a criança, desculpa, que o professor faria, essa mesma atividade é enviada para os pais não estudaram, não têm conhecimento da psicologia, não têm conhecimento da didática, às vezes é uma atividade que vai contribuir muito pouco para a formação da criança, mas vai cumprir uma questão burocrática da escola, o pai cumpriu o que foi pedido. Então, não estou dizendo que a sua escola faça isso, logicamente não, é só para ir ao encontro da fala da professora Leandra. Eu acho que poderia pensar assim, dentro daquilo que eu faria como professor, uma atividade que seja mais simples para o pai fazer com a criança. É só nesse sentido que eu gostaria aqui, né, que eu sei que tem outros professores da educação infantil que estão enviando também, porque senão a gente está mostrando que a família pode substituir o papel do professor, e não pode não pode nem antes da pandemia, nem durante a pandemia, nem depois, né? Tenho certeza. Oi, Martinha, eu sei que você vai... A Leandra, eu vendo o seu rostinho, agora eu estou lembrando de você, né? Durante toda a sua fala, eu fiquei, poxa, estou lembrando dela, sim, né? Que bom, né? Revê-la, fiquei muito feliz de ouvi-la, né? Obrigada. E gostei muito da sua fala, e realmente eu concordo com a Jaque, veio ao encontro daquilo que nós estamos discutindo na nossa disciplina. Eu concordo com a Jaque que, assim, se hoje nós estamos discutindo, né, na universidade, que os professores vivem o tempo todo pensando numa maior qualificação deles mesmos, né? E hoje, por conta da pandemia, os pais estão complementando, na verdade, essa educação em casa dos filhos, complementando a educação escolar, né? Em casa, o texto que nós estudamos semana passada vem falar do letramento, né, dos professores, letramento digital, fala do letramento digital, e também que esse letramento se estenda aos pais. Então, eu concordo com a Jaque que esses pais, assim como os professores, para muitos aspectos, não estão preparados para trabalhar com a criança. Tem muitos professores da educação infantil que não têm nenhuma qualificação no sentido
de tratar a criança, de pensar a criança a partir das especificidades do desenvolvimento dela. Não tem esse conhecimento ou essa leitura sobre. Imagina os pais. Então, assim, Então, eu vejo que se essa, entre aspas, eu vou falar de uma forma bem trivial, se essa moda pega, sabe? Então, nós teremos, assim, um grande impasse em relação à escola, porque, assim, os pais, eles já estão mostrando para a sociedade que não tem a condição que a escola tem posto para eles. E que eles estão pedindo socorro o tempo todo. Então, assim, socorro, eu não tenho essa condição, a escola precisa me ajudar, né? Então, assim, eu concordo plenamente de que não concordo com a volta, porque eu acho que é como nós dissemos ontem, o presencial nós vamos ter, na verdade, um desastre em termos de saúde total, né? Então, nós temos que nos preservar em relação a isso, mas eu não digo que essa é a melhor forma, e também não estou preparada para dizer qual é a forma adequada. Não estou preparada para dizer. Nós não temos essa condição agora. Estamos tentando e estamos criando estratégias como possibilidades, né? Mas não como aquela que é a melhor forma, né? Então, eu diria que hoje, é claro que os pais são parcerias, e o tempo todo nós queremos isso, mas tanto os professores como pais precisam estar preparados, sabe? Então, eu digo assim, os pais, eles estão, nesse momento, pedindo socorro e eles não têm a preparação adequada, mesmo os pais que têm uma formação, sabe, Aliandra? Não tem assim, formação, tem formação, mas mesmo esses, imagina aqueles que não têm nenhuma. Então, essas crianças estão sofrendo um prejuízo, e um prejuízo em todos os aspectos. Então, nós temos que pensar que esse retorno nós vamos ter algumas dificuldades, algumas não, muitas dificuldades, né? Que a escola vai ter e nós vamos sofrer bastante. Então, nós temos que, assim, nós que somos da universidade e nós, os alunos aqui, nós vamos ter, como eu falei na semana passada, muita coisa para escrever sobre, porque nós vamos ter muitos problemas a desvendar, né? Então, assim como você colocou, eu concordo plenamente com você, que é um momento, assim, de sim, pertencimento de todos os lados, né? Nós temos que pensar nisso, né? Mas de muitas dificuldades e que não sei se eu diria que a escola hoje ela está preparada para tudo aquilo que foi colocado para ela, sabe? Então, assim, nem a escola, nem a família, nem a universidade mesmo, como ela está hoje, nós estamos enfrentando grandes dificuldades, né? Então, imagina a escola básica como está. Então, assim, eu concordo com a Jaque que nós vamos ter alguns prejuízos em relação à escola básica, aos professores da escola básica, aos pais dos alunos, e a universidade também, que é parceira da escola básica, também sofre paralelamente a todo esse prejuízo também, né? Fazendo só uma observação, né? Eu sempre fico tentando fazer uma análise assim, os que fazem, eles vão, né? Eu sempre volto, aqueles que não fazem, eu acho que o maior prejuízo é aqueles que não fazem. Esse, para mim, é o grande, aquilo que fica para trás, sabe, Aliandra? Aquele que não consegue fazer essa caminhada. Até via os comentários, né, de muitos que estão fazendo devolutivas positivas. E os que não estão fazendo? O que estamos fazendo por eles e para eles? Agora, a pergunta que não pode calar, olhando para os professores, né, a realidade dessas
professoras, professores, principalmente da educação infantil, que tem que fazer toda uma manobra lúdica para, né, dar conta desta criança em termos de atenção. Será que quando chegar no final do ano, em janeiro, elas terão férias? Eles terão férias? Porque a pergunta maior é, se eu estou trabalhando, continuando dando atividade, eu estou acreditando que estão sendo computadas as cargas horárias de trabalho. Agora, estou pensando no campo mesmo trabalhista. Eu espero que no final do ano essas pessoas sejam respeitadas enquanto profissionais e tenham suas férias garantidas. E eu vou falar a verdade, eu estou preocupada quando voltar e vir a grande surpresa. Então, isso daí foi para acolher, agora nós temos que fazer valer o calendário. Eu estou muito preocupada com isso, porque efetivamente isso não está acordado, pelo menos pelas pesquisas que eu tenho feito com alguns colegas, alguns municípios, sabe, Leandra, que eu tenho dado formação, a própria secretária, que são pessoas que eu tenho conversado, elas falam para mim, Marta, eu não sei como que eu vou fazer isso, como que eu vou garantir esse tempo, né, em termos de carga horária. Outro ponto só que eu quero fazer, uma fala, é a triste e lamentável regressão de uma parcela significativa da educação infantil. Não quero, pelo amor de Deus, colocar aqui que eu faço algumas coisas, não é nesse sentido, mas por algumas experiências de formação em alguns municípios, Paraná especificamente, gente, eu fiz um trabalho, foi luta, a Natasha, inclusive, foi comigo em uma situação, e ela sabe, ela é testemunha viva aí do que foi o trabalho, para trabalhar dentro de uma lógica de uma sequência didática, lúdica, envolvendo, sabe, a criança. Olha, esses dias no grupo, quando eu vi, e eu vou mostrar isso na próxima aula, quando eu vi algumas postagens das atividades que estão sendo direcionadas às crianças, eu fiquei muito triste. Eu não cheguei a chorar de lágrimas, porque eu acho que eu tenho que chorar por outras coisas. Como eu chorei muito esses dias, eu não queria chorar por isso. Mas o meu coração entristeceu. Foi meio que jogou uma água fria, assim, um caminhão de água fria, porque eu falei, meu Deus, espero que seja provisório. E que quando retomarmos, vamos retomar a verdadeira essência do trabalho na educação infantil. Porque nós voltamos, como eu já disse em aula aqui, algumas atividades muito parecidas com Caminho Suave, a cartilha Caminho Suave. E só numa nova performance estética, com mais cores, né? Graças a Deus nos libertamos do cachorrinho que vai buscar o osso, mas alguma coisa alguém está indo buscar. São os benditos pontilhados, que até hoje nós damos muito valor. Enfim, aí aquilo... E, ao mesmo tempo, também eu fiquei extremamente preocupada, sabe, Leandra? Com algumas atividades que, no meio de uma situação tão difícil, o pai tem que fazer performances artísticas e postar foto das crianças, sabe? Com corpo em arte, umas coisas assim. Falei, gente do céu, né? Então, eu acho que é esses pontos que são, assim, complicados, né, dentro deste espaço. E a maior preocupação, o que vai ficar com essa professora depois, esse professor? Será que eles vão ter seus direitos trabalhistas garantidos de gozar das férias? Eu também quero gozar das minhas férias, claro. Mas, né, como que ficará? Só algum questionamento. Depois, se você quiser até fazer algum comentário nesse... Professora Marta, desculpa interromper, mas assim, eu queria fazer um comentário. Eu estou na educação básica e, assim, há dias eu fico refletindo, assim, tem me gerado um incômodo que eu não sei, porque algumas vezes os professores, assim, por exemplo, na escola que eu trabalho, a cada semana eu tenho visto um professor sair do grupo da escola porque foi demitido. Toda semana tem alguém que sai do grupo porque foi demitido. E a educação infantil foi a que mais foi impactada na escola, né? Então, assim... Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, quando tem um discurso, mas agora os pais
que são com as crianças em casa vão valorizar os professores. Agora o pai vai ter que saber valorizar o professor. Mas será que só o pai e o responsável é o suficiente para valorização? Será que a gente não precisa mais do que do reconhecimento do pai e da mãe? Será que nós não precisamos cobrar de políticas públicas? Será que o discurso que, o pai... Será que a gente não está romantizando um pouco esse novo modelo, essa nova reinvenção do professor? E assim, eu tenho me gerado muita inquietação porque eu, por exemplo, eu tive a redução de carga horária. Ou seja, 50% a escola paga meu salário, 50% é o governo. E as minhas férias? E o meu 13º vai ser em cima dos 50%? Vai ser em cima dos 100% que eu estava ganhando? Não, ninguém está vendo isso. Com certeza, o meu 13º e as minhas férias vai ser em cima dos 50%, porque foi alterado o salário na carteira de trabalho digital. Quando eu entro na minha carteira de trabalho digital, aparece um valor muito abaixo do que eu ganho. Ou seja, os meus direitos trabalhistas vão ser pautados naquele pouco. E assim, eu tenho visto atividades, por exemplo, esses dias uma colega me mandou mensagem e falou assim, Tati, por acaso você tem uma caixa de papelão? Eu falei, para quê? Ela falou, porque eu preciso fazer uma maquete do cômodo da minha casa para mandar para a professora. Qual que é a intencionalidade? Qual que é o viés de uma criança pegar e fazer uma atividade de um cômodo da casa? O que vai ser trabalhado com isso? Quando eu tenho lido e eu tenho percebido, bom, assim, no meu entendimento, eu acredito que educação, que educar uma criança não é só os conteúdos, não só os eixos estruturantes. Como que nós estamos trabalhando a humanização dessas crianças? Então, assim, o tempo todo eu fico me questionando. Eu acredito que não é só conteúdo, é muito mais que isso, ainda mais a primeira infância, a criança. Né, a socialização, a humanização, a emancipação dessa criança. Como que está sendo trabalhado? Entendeu? Assim, então são questionamentos que só têm surgido e me provocado bastante nesses dias. Mas era só esse comentário mesmo que eu queria desabafar. Dentro da linha da Jaque, o Robertson, ele pediu para falar, mas eu só vou fazer um questionamento que ficou para trás aqui, Leandra, que o Reginaldo, ele coloca assim, sobre as políticas educacionais, há algum direcionamento na esfera federal para lidar com a pandemia e retorno das aulas na educação infantil? Na verdade, até a Tati, ela fez alguns comentários que, de repente, você pode, se você quiser, né, fazer um bloco aí. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a questão do Reginaldo é bem pertinente. Você quer falar, Leandra? Posso falar, vou tentar lembrar um pouquinho do que foi comentado, mas assim, vamos começar pelo final. Não tem, né, assim, pelo menos que eu conheça, o único parecer que saiu foi, acho que lá, final de abril, início de maio, do Conselho Nacional de Educação, que foi a flexibilização dos dias letivos, né, que se aplica também à educação infantil. Não há nenhum outro posicionamento ou direcionamento que eu tenha conhecimento, não sei se vocês talvez tenham, podem me corrigir. Então, assim, realmente fica toda uma indecisão, né? Muitos pontos de interrogação, seja do ponto de vista da prática pedagógica, seja do ponto de vista dos direitos do professor, de se tudo isso que está sendo feito com muito esforço, que pode ter lá 1000 erros, 1000 equívocos, mas isso vai ser contabilizado ou não, né? Eu tenho essa pergunta também como mãe, né? Às vezes a gente fica cobrando dos filhos, tem tal coisa para fazer, mas aí você pensa, meu Deus, será que esse negócio vale a pena todo o sofrimento psíquico, né, que gera para fazer, para cumprir uma tarefa, né? Então, assim, não tem clareza. Eu acho que isso é um ponto que deixa muita angústia, né? Principalmente para os professores das condições de trabalho, né? Então, assim, realmente, a gente não tem noção de como vai ficar tudo isso e ninguém, como eu falei assim, né? A gente tem um governo omisso, né? Que ele não está dando as caras, essa é a verdade, a gente nem vê, né, em nenhum lugar isso, né, então a gente tem uma fragilidade das políticas, né, e das orientações, né, para que a gente possa minimamente se organizar e ter uma clareza. E
que pese toda essa condição, né, que sustenta esse sistema, a gente tem toda uma fragilidade nas práticas, né, como a Marta comentou, como a Tatiana comentou, né, e outros, não estou acompanhando o chat para não me perder aqui, né, mas a gente tem um retrocesso mesmo, a gente vendo, né, o que vem sendo praticado, de atividades. Então, assim, quando a gente pensa assim, né, mas será que tudo isso que está sendo feito lá em casa, o que as crianças estão fazendo? Será que elas não estão aprendendo nada nesse tempo? Será que elas não estão, né, claro que estão, né, o desenvolvimento está acontecendo, ele talvez não está acontecendo naquela direção que a escola encaminharia, né, mas ele está acontecendo, então a gente muitas vezes artificializa muito, né, eu vejo que a gente quer enfeitar as coisas na educação infantil, tornar as coisas muito, né, picotada, e recortada, e pintada, e não sei o que lá, né, e a gente esquece da vida que continua, que é a vida, é esse processo de vida, né, eu sempre digo assim, né, qual que é a função da educação, né, ajudar a gente a viver melhor, né, e para as crianças pequenas ajudar ela a se apropriar desse mundo que ela nasceu e precisa conhecer, né? E nós somos os parceiros nessa aventura do conhecimento, né? Agora, se a gente reduz isso a uma atividade estereotipada, né? Refém de uma concreticidade muito esvaziada de sentido, né? Por exemplo, esses tempos uma aluna me mandou um vídeo que ela tinha, professora, olha só um vídeo que eu criei para essas crianças, o que você acha? Trabalhando as formas geométricas e a classificação com as formas geométricas, né? Aí eu, né, devolvi, olha, assim, houve um esforço, né, ela foi na escola, ela gravou, ela pegou material, né, deu trabalho, só que veja, quanta coisa a criança classifica lá na casa dela e que não tem nada a ver com forma geométrica, né, mas que está trabalhando, por exemplo, classificação. Tá? Então, assim, a gente quer tomar aquele nosso material lá de trabalho e teletransportar para casa, mas isso não tem um efeito, né? Ou pelo menos não gera um efeito, já não gerava muito efeito quando era presencialmente, né? Que dirá agora a distância. Então, a gente precisa refletir para onde que a nossa energia está sendo gasta. A gente já está sobrecarregado demais. Eu acho que, né, o professor, para ficar gravando um vídeo, né, colocando uma música de fundo e ficar, né, lá, como eu vi também, né, mexendo fantastinho, um desperdício de energia, né, e isso não é fácil, porque você tem que ajeitar tudo, você tem que arrumar alguém que filme ou um lugar, então, assim, é uma energia que a gente está deixando, gastando, investindo em uma coisa que a gente tem que pensar, quanto isso impacta positivamente lá para a criança, né, então é nesse... Leandro, só fazer um comentário, acho que quem está mais se desenvolvendo são os professores. Tentando aprender, né? Mas eu acho que os professores estão bem desenvolvidos. Depois desse período, nós vamos estar bala, viu, gente? Poder abrir até canal aí, ser youtubers, eu acho que vai ser muito legal. Esse lado, eu acho que vai ficar bem bacana. Não, eu acho que assim, né, tem muitas possibilidades que a tecnologia pode auxiliar, mas não da forma como a gente equivocadamente tem usado, ou pensa que pode usar a tecnologia, né? Eu acho que existem outras formas de manter vínculos, né? Eu sempre falo assim, eu acho que a gente artificializa muito esse processo educativo com as crianças pequenas, né? E isso gera uma alienação, né? Você, como se o mundo lá na escola fosse outro mundo que não o mundo dele, né? Então, não tem como dar credibilidade, né? Não sei se... Até já me esqueci o que foi comentado no começo. Vou deixar aberto se quem quiser comentar. Perfeito, tá ótimo. Eu acho que o Robertson queria fazer uma pergunta, eu não sei, Jaque, Martinha, né? Acho que, de repente, mais o Robertson... para a gente terminar essa parte, eu não sei se a gente prolonga mais um pouquinho em relação à temporalidade aí, mas daí o Robertson pode se manifestar, daí a gente decide aí, Martinha, Jaque. Eu acho que pode encerrar com o Robertson, né?
Marta. Vamos ver se ninguém mais quer fazer nenhuma colocação, acho que poderia encerrar com o Robertson. Veja o que a Martinha pensa. Porque dentro daqui do chat que eu estou vendo aqui, o pessoal foi comentando em relação à fala, né, da Leandra, algumas pessoas até comentando essa questão, né, do desperdício de tempo e energia, concordando. Então, eu acho que, em termos de questionamento, dos que estavam aqui, nós todos já, né, socializamos. E aí, fecharia, então, com o Robertson. Tudo bem para mim, Marta. Vai lá, Robertson. Boa noite, professora Leandra. Excelente colocação, excelente provocação da senhora. Eu acho assim, professora, nós, professores, estamos refém do Estado, tanto da escola pública quanto da rede privada. O município que eu trabalho mesmo relutou muito até enviar as atividades remotas aos pais. Porém, como nós estamos atrelados ao Núcleo Regional de Ensino, tem uma exigência legal. Igual amanhã mesmo tem uma reunião para a reelaboração de PPP. Eu acho que não é momento de reelaborar PPP agora, que nós temos um prazo para entregar, inclusive, em novembro. Então, são outras demandas, são outras inquietações que nós temos para se preocupar agora. E eu vejo também colegas da escola, da rede privada, que se tentar, de repente, chegar para o gestor e propor uma atividade diferente, não vai ter um respaldo legal, porque tem apostila, tem que seguir uns critérios. No ensino fundamental, nós temos que dar nota para as crianças. Agora, como atribuir nota nesse momento, avaliar nesse momento por uma questão simplesmente legal do Núcleo Regional de Ensino? Então, acho assim, a gente está refém do Estado. Como a gente deve se movimentar, de repente, os professores, para ter vez e voz nesse momento? Seria isso, professora. Obrigado. Robertson, eu vou só comentar rapidamente. Muito bem colocado. Eu penso assim que a gente tem que encontrar uma forma de mobilização, de ocupar esse lugar político, né? Seja em forma de sindicato. Há que ter alguma forma de voz do professor, porque é isso mesmo que está acontecendo, né? Há uma cobrança, né? O Estado ou as instituições estão meramente atuando com controle, mas os meios para fazer acontecer as coisas, isso está sendo parte praticamente de organização do professor. Então, a gente vê que o professor está isolado, sobrecarregado, se virando nos 30, né, para encontrar meios. Então, assim, fora o papel do Estado nas políticas, né, públicas, nós temos que pensar numa forma de fortalecimento da classe, né, do professor mesmo, né, seja do serviço público, seja do privado, né, porque, assim, há justamente um imaginário de que a gente só comprova que está educando, ensinando, quando a gente tem um produto, quando a gente tem a nota, quando a gente tem o trabalho, a foto, o papel preenchido. E quantas coisas acontecem para além de tudo isso, né? Como você disse, preencher a apostila, né? Então, assim, eu sempre digo, olha, quem tem os argumentos para dizer que não precisa ser assim são os professores, né? Somos nós que temos que dizer, olha, nós não vamos cumprir essa parte da apostila agora, por quê? Nós vamos fazer outra atividade, vamos caminhar outra pesquisa, ou nesse momento não vai ser feito isso, né? Então, assim, o professor, ele tem que se fortalecer, né, nesses argumentos, e isso também não é uma posição isolada, isso vai ter que ser um fortalecimento no coletivo, porque a gente está vendo um apagamento do papel dos sindicatos, da nossa representatividade, né? Então, a gente vê que a gente tem ficado refém mesmo, né, ou seja do Estado, que tem feito um massacre, né? A gente vê o que tem sido feito com o Fundamental 2 e o médio, né? Tenho acompanhado algumas coisas, né? Mas é um trabalho de vigilância, né? Que até o Foucault ficaria horrorizado mesmo, né? Então, a gente está realmente vivendo tempos sombrios. E muito boa a sua colocação.
Perfeito. Estão me ouvindo? Então, né? Perfeito. Eu acho que essa parte, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Ou podemos já liberar a professora, né? Quem sabe aí para outros diálogos, outros momentos, né, Leandra? Agora que nós descobrimos, né, Jaque, Martinha, nós vamos ficar sempre aí fazendo essas parcerias contigo. Eu falei, meninas, que ela era ótima, viu? Obrigada. Alguém mais, gente? Não? Leandra, querida, eu quero te agradecer, assim, imensamente, aí, em nome da Martinha, da Jaque, do grupo, dos estudantes, né? Eu acho que foi uma discussão bem pertinente, é aquela história, quando tiver as respostas, aí eu tenho um motivo de estarmos aqui, né? Eu acho que esse momento já é um momento, na verdade, de emancipação, de ressignificação nesse campo da educação da infância. Quando a gente para pensar, toma consciência, né, do que temos e do que pode, né, que nós podemos fazer em prol, ou pelo menos pensar, acho que já é, para mim, né, um caminho aí emancipatório. Então, assim, quero te agradecer de coração, espero que a gente possa fazer outros diálogos aí, tá? E você agora fica à vontade, né, para se despedir aí do pessoal, sei lá, deixar uma mensagem do coração. Eu queria agradecer o convite, né? Esse ano eu não estou dando aula, né? Estou afastada, estou de licença, então, assim, essas oportunidades são desafiadoras, né? Que eu estou acomodadinha aqui no meu lugar de estudante, mas sem deixar de estar vivendo tudo isso, né? Então, agradecer essa oportunidade, né, parabenizar vocês pela proposição da disciplina, eu acho que, assim, uma disciplina muito oportuna, vocês foram, assim, rápidas, né, tudo que está acontecendo e ainda conseguir organizar uma disciplina, né, com uma temática que é pulsante nesse momento, e dizer assim, né, eu penso que muitas situações que a gente comentou aqui podem gerar muitas vezes uma sensação de fatalismo. Bom, então, tá dado, a situação tá ruim, tá péssima, e não tem saída. Tem saída, né, justamente no sentido de provocar a gente a pensar sobre tudo o que está acontecendo. É nessa reflexão que a gente encontra caminhos possíveis, né? Eu vejo, assim, que é uma oportunidade muito grande quando a gente, né, lê, vê, nem vocês estão nesse momento, né, do diálogo na disciplina, e, como você diz, a gente não tem as respostas, a gente está vivendo essa angústia juntamente com tudo isso, né? E fala sobre esse processo estando mergulhado nele, né? Então, muitas vezes, nem tudo que a gente pensa é o correto, mas é um processo de aprendizado, né? Então, assim, queria agradecer, eu acho que todas as colocações foram bem pertinentes, assim, agradecer o convite e a disponibilidade de me ouvirem, né? E conhecer a Jaque, e a Marta, que eu já conhecia, a Revela, e a Via Andriele também, e você, Martinha, de longe, né? E é isso, obrigada pelo convite e por me escutarem hoje. Obrigada. Beleza, querida. Um grande beijo aí, tá? E tudo de bom para vocês aí em Guarapuava. Ô, terra bonita, né? Obrigada. Terra fria, né? Um abraço. Eu não gosto de calor, então eu gosto daí. Um abraço a vocês e certamente a disciplina vai ter bons frutos. Um abraço a todos e bom trabalho, bom estudo. Obrigada, um abraço. Tchau. Tchau, querida. Bom, gente, nós vamos dar continuidade, né? Eu paro a gravação ou eu continuo? Eu acho que pode parar, né? Porque daí era mais para pegar a fala da professora. Então, né? Eu acho que